A crise na Ucrânia continua a se desdobrar em um cenário de grande incerteza, levantando novas discussões sobre o futuro da defesa do país. Em meio a um conflito prolongado com a Rússia e a um crescente sentimento de desconfiança em relação ao apoio ocidental, vozes dentro do governo e da sociedade ucraniana começam a revisitar decisões estratégicas do passado, incluindo a renúncia ao arsenal nuclear. Esse debate, que antes parecia restrito a círculos acadêmicos e militares, agora ganha espaço na esfera política e na opinião pública. A Ucrânia, após a dissolução da União Soviética em 1991, herdou uma parte significativa do arsenal nuclear soviético, tornando-se temporariamente a terceira maior potência nuclear do mundo. No entanto, como parte dos acordos de não proliferação e em troca de garantias de segurança oferecidas pelos Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, o país aderiu ao Memorando de Budapeste em 1994, comprometendo-se a desmantelar suas armas nucleares. Em contrapartida, as potências signatárias garantiram a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Contudo, a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e a invasão em larga escala iniciada em 2022 levaram muitos a questionar a efetividade dessas garantias. Nos últimos meses, a frustração das autoridades ucranianas com a hesitação do Ocidente em fornecer armamento avançado e maior apoio militar ficou evidente. O presidente Volodymyr Zelensky e outros líderes têm reiterado a necessidade de maior assistência por parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia, alertando que a falta de apoio adequado pode comprometer a capacidade de defesa do país. Ao mesmo tempo, movimentos internos começaram a surgir, organizando campanhas para financiar iniciativas de fortalecimento da segurança nacional. Em meio a essas mobilizações, discussões sobre o restabelecimento de um programa nuclear começaram a ganhar visibilidade, embora o tema continue sendo tratado com cautela por oficiais do governo. A possibilidade de a Ucrânia retomar seu poder nuclear rapidamente chamou a atenção da comunidade internacional. Estados Unidos e União Europeia enfatizaram que qualquer tentativa de desenvolver armas nucleares violaria tratados internacionais e poderia resultar em sanções severas. A Rússia, por sua vez, reagiu com ameaças, afirmando que qualquer iniciativa nesse sentido seria considerada uma escalada inaceitável e poderia provocar uma resposta militar direta. Especialistas alertam que, caso a Ucrânia busque esse caminho, as tensões globais atingiriam um novo patamar, podendo envolver potências como China e Irã, que têm interesse na estabilidade da região, além de impactar diretamente a segurança europeia. Mesmo que o debate continue crescendo, a reativação de um programa nuclear ucraniano enfrenta desafios consideráveis. A infraestrutura necessária para a produção e manutenção de ogivas nucleares foi desmontada há décadas, tornando qualquer tentativa de reconstrução um processo longo e extremamente complexo. Além da ausência de instalações adequadas, a Ucrânia também não possui estoques significativos de urânio altamente enriquecido ou plutônio de qualidade militar, elementos fundamentais para a fabricação de armas nucleares. Outro grande obstáculo é a falta de especialistas capacitados para desenvolver e operar um arsenal nuclear. Após a renúncia às armas atômicas nos anos 1990, engenheiros e cientistas ucranianos que haviam trabalhado no programa soviético migraram para outros setores ou até mesmo para outros países. Reunir novamente uma equipe qualificada exigiria tempo e recursos substanciais, além de levantar preocupações internacionais sobre a possibilidade de proliferação de conhecimento nuclear sensível. Qualquer esforço nesse sentido demandaria um investimento massivo e um suporte tecnológico externo que dificilmente seria obtido sem o respaldo de grandes aliados. No entanto, a maior parte dos países que poderiam fornecer essa assistência, como Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, são signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear e dificilmente apoiariam um projeto que violasse os princípios do acordo. Ao mesmo tempo, nações como China e Índia, que possuem programas nucleares robustos, também não têm interesse em um novo membro na corrida nuclear, especialmente em uma região tão instável. Além disso, tratados internacionais impõem barreiras significativas para qualquer país que tente reverter sua condição de não possuidor de armas nucleares. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, assinado pela Ucrânia em 1991,
1994 estabelece que as nações que abriram mão de seu arsenal não podem readquirir esse tipo de armamento. A violação desse tratado poderia acarretar sanções severas, isolamento diplomático e uma resposta contundente de potências militares, tornando a reconstrução de um arsenal nuclear um risco não apenas militar, mas também político e econômico. O desenrolar dessas discussões pode redefinir não apenas o curso da guerra, mas também a dinâmica das relações internacionais. Caso a Ucrânia consiga maior apoio militar de seus aliados, a necessidade de uma dissuasão nuclear poderia perder força, especialmente se o fornecimento de armas convencionais e sistemas avançados de defesa aérea for intensificado. No entanto, se a sensação de isolamento persistir e o suporte ocidental continuar limitado, as pressões internas por um reforço autônomo na defesa podem se intensificar, levando Kiev a explorar alternativas que, até pouco tempo atrás, eram consideradas inviáveis. O que está em jogo não é apenas o destino do conflito atual, mas o equilíbrio de poder no leste europeu e a estabilidade global nas próximas décadas. Se a Ucrânia der sinais concretos de que pretende seguir adiante com um programa nuclear, isso poderia desencadear uma resposta ainda mais agressiva por parte da Rússia, que há décadas se posiciona contra qualquer fortalecimento militar ucraniano. Desde a dissolução da União Soviética, Moscou tem considerado a Ucrânia uma zona de influência estratégica e demonstrou disposição para intervir militarmente sempre que sentiu sua posição ameaçada, como ocorreu na anexação da Crimeia em 2014 e na invasão em larga escala de 2022. Uma eventual tentativa ucraniana de desenvolver armas nucleares poderia ser interpretada pelo Kremlin como um ato de provocação extrema, levando a represálias severas, seja por meio de ataques preventivos contra instalações suspeitas ou pelo aumento da pressão econômica e diplomática. Além disso, a Rússia poderia buscar apoio de aliados estratégicos, como Belarus, para fortalecer suas operações militares na região e ampliar sua presença em áreas próximas às fronteiras ucranianas. O impacto desse cenário se estenderia muito além da Ucrânia. Países vizinhos, como Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia, que historicamente veem Moscou como uma ameaça existencial, poderiam acelerar seus próprios programas de defesa. A Polônia, por exemplo, já aumentou significativamente seus gastos militares nos últimos anos, adquirindo caças avançados, sistemas de defesa aérea e reforçando sua presença ao longo da fronteira com Belarus. Caso a Ucrânia realmente tentasse se tornar uma potência nuclear, Varsóvia poderia pressionar os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte por um maior apoio ou até mesmo considerar desenvolver sua própria capacidade nuclear, desestabilizando ainda mais a região. Além da Europa Oriental, outras potências globais estariam atentas a qualquer movimentação nesse sentido. Os Estados Unidos, que atualmente são os principais fornecedores de assistência militar para Kiev, se veriam em uma posição delicada. Por um lado, Washington teria que reafirmar seu compromisso com a segurança europeia, mas por outro, precisaria impedir que um aliado próximo violasse acordos de não proliferação nuclear. O dilema americano se tornaria ainda mais complexo considerando a postura da China, que, embora mantenha relações ambíguas com a Rússia, dificilmente aceitaria uma escalada nuclear na Europa, temendo repercussões para sua própria segurança e equilíbrio de poder na Ásia. Em um cenário onde a dissuasão nuclear volta ao centro do debate, a comunidade internacional terá que lidar com um dilema complexo: pressionar a Ucrânia a respeitar seus compromissos ou buscar alternativas para garantir que o país não se sinta abandonado.